Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, trazer assuntos importantíssimos, né, para a sociedade brasileira, pensando no direito, né, como regulador das relações sociais, trazer também cidadania para todos nós, né? Então, pensar tudo isso, trazer tudo isso, colocar em discussão todos esses assuntos que são pertinentes a todos nós, é fundamental para que a gente fortaleça o nosso campo democrático, fortaleça as nossas individualidades e, principalmente, fortaleça também a nossa sociedade dentro do processo de regulação. Hoje a gente vai discutir, dentro do conceito de direito de família, a guarda compartilhada, como que isso se dá, né? Essas questões também do isolamento da mãe, a mãe solo, aquela que precisa da assistência, não só do Estado, mas também do parceiro, essa relação que tem do Estado, da sociedade e também do companheiro, da companheira, que não respeita essa questão, né? Essa questão tão fundamental, né, na vida das mulheres, que é o cuidado com as nossas crianças, cuidado com os filhos, né? Que se a gente for pensar dentro de uma sociedade como a nossa, mais de 90% das crianças criadas ou educadas no Brasil são realizadas pelas mães. Então, é muito importante discutir tudo isso. Eu acho que tudo isso que a gente vai discutir aqui hoje, falar um pouco mais aqui no Cultura Geral, é trazer esse entendimento e também colocar em discussão esses assuntos que são tão importantes para a sociedade brasileira. E para a gente conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a doutora Daiane Caires para tratar desse assunto. Doutora Daiane, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral, tanto na TV Banqueta, no canal 6 da NET para a região metropolitana de Belo Horizonte, e também pelas ondas do rádio, na Rádio Cultura de Curitiba. É um prazer te receber mais uma vez. Seja muito bem-vinda. Foi com muita alegria que eu recebi esse convite e eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui na sua presença. Nós é que nos sentimos honrados, porque discutir esses assuntos são fundamentais para todos nós. E para começar esse bate-papo e a gente entender um pouco mais, né, desse ramo do direito, dessas interações que a gente tem voltadas para a sociedade, como é que a gente pode entender hoje, doutora, essa relação que a gente tem do filho, do pai e da mãe, que acaba, por muitas vezes, sendo abandonada junto com aquela criança para que ela cuide sozinha daquilo. Porque, às vezes, o pai, né, ele tem aquela ideia, eu estou dando a pensão, e aquela pensão me choruca ainda, né? E o resto é que se dane futebol clube. Como é que a gente pensa isso? Bom, o que eu percebo é que falta muita informação. E assim que existe um término de um relacionamento, ou por outros fatores, a mãe se depara naquela situação de estar com uma criança e ter que cuidar daquela criança. Muitas das vezes, o pai, ele se torna ausente. Muitas das vezes, não só afetivamente, como financeiramente. E isso gera uma sobrecarga gigantesca para a mãe. E, deparando com essa situação, a gente percebe que, muitas das vezes, elas chegam no nosso escritório sem saber se vai perder a guarda do filho, se ingressar com uma ação para pedir alimentos. Porque, muitas das vezes, o pai, ele vem com esse tipo de ameaça. Uhum. E isso é muito complicado. E a gente precisa trazer essas informações, não só para essas mães que vêm até o escritório, mas para outras que muitas das vezes lutam sozinha porque não tem coragem de ingressar com uma ação com medo realmente de uma briga por uma disputa, de uma guarda. E aí, antes da gente entrar essencialmente no tema, a gente vai falar um pouco da segurança e da violência contra a mulher também, porque Sim. Isso tudo traz para todos nós uma reflexão, porque a violência contra a mulher, contra as mulheres, ela acontece em vários âmbitos, né? E nesse caso específico é mais uma violência que é colocada, né? Nesse campo da violência, essa violência simbólica, que é abandonar a criança, é real e simbólica ao mesmo tempo, que ela abandona a criança, mas violenta a mulher, porque ela deixa a mulher por conta da criação da formação, aliás, daquela criança, e também
há ameaças, né? Ameaças e ameaças veladas e tal. E dentro de uma sociedade machista, até a família contribui para isso. Como é que a senhora pensa isso? Pois é, quando você entra esse assunto, nesse tema de violência, é de extrema importância, porque existe violência patrimonial, existe a violência de fato contra a mãe, que muitas das vezes alcança a criança e eles não se preocupam com isso. Parece que a gente vive num contexto de que quando existe o término de um relacionamento, existe também um término do pai em relação à criança. E o que a gente percebe é que as nossas leis também vêm avançando nesse sentido para buscar a penalidade mesmo em relação a esses pais que não só abandonam financeiramente, mas também psicologicamente, afetivamente. E é uma coisa que realmente tem que ser tratada com muita firmeza, porque a mãe, quando ela está sozinha, ela precisa de sustentar aquela criança, ela precisa trabalhar, ela precisa de um valor que ela não consegue alcançar na sociedade. E é muito triste quando a gente se depara com esse tipo de situação, porque ela se esgota para poder dar o máximo para uma criança e muitas vezes ela não consegue. E aí gera também aquela culpa. Enquanto isso, para o pai, tá tudo certo. Ele muitas das vezes não se preocupa se a criança está se alimentando. Às vezes, quando paga alimentos, ainda assim, o valor costuma ser insuficiente e ele não se preocupa. Agora, a mãe não. A mãe tem que dar conta. Então, ela continua trabalhando, ela continua lutando, ela precisa de uma rede de apoio, muitas das vezes ela não tem uma rede de apoio. E a gente se preocupa com como que vai ser daqui para frente, como que essa criança vai ser quando se tornar adulto. Nós temos essas condições bem colocadas, como a senhora bem falou, que os valores são insuficientes. Eu até acredito que são valores simbólicos, porque metade de um salário mínimo, que é na grande maioria, não dá para fazer nada, né? E às vezes, ainda passa por essa ruptura social, porque o que eu percebo nesse sentido, que as mulheres também, quando vai reclamar que é pouco, a pessoa, é um absurdo você reclamar que é pouco, mas é porque a pessoa, às vezes, pensa que o dinheiro que está se disponibilizando é para a mulher e não para a criança, né? E às vezes tem situações que é até ridícula, por exemplo, de prestação de contas, né? Mas eu acho isso, e aí eu queria a sua opinião nesse sentido, porque eu acho que a prestação de contas é importante, porque você consegue comprovar que o dinheiro não dá, né? Como é que a gente pensa isso até para a gente poder orientar as mulheres? Excelente colocação. E eu sempre oriento as minhas clientes a realmente fazer uma prestação de contas. Trazer todas as notas fiscais, realmente fazer uma planilha ali, colocando todos os custos com lazer, com roupa, colocar, de fato, a escola, um transporte. Se colocar tintim por tintim, de fato, fica até mais fácil para o juiz analisar e, de vez diminuir, muitas das vezes, quando o genitor vem falar que está pagando um valor alto, o juiz ele vai verificar a possibilidade de um aumento desse valor. Porque, além de tudo, não pode ser verificado também, igual antigamente, 50%, 50%. Porque a mãe tem essa sobrecarga. A mãe está cuidando da criança, a mãe tem a responsabilidade. E mesmo quando a gente fala em guarda compartilhada, o que seria o melhor dos mundos, a gente vê na prática que isso não acontece. O que acontece é a mãe realizando todas as atividades, escola, reunião, médico, e o pai vem com a guarda compartilhada muitas das vezes para querer simplesmente opinar, muitas das vezes perturbar, e isso gera um grande desconforto. Mas é sensacional. Quando fala em prestação de contas, eu concordo. Eu acho ótimo a gente colocar ali todas as contas da criança, porque ele vai ver que o que ele está pagando é insuficiente. Na maior parte das vezes é insuficiente. E quando há essa ameaça, doutor, quando tem uma ameaça, se o pai, primeiro, ele fala que eu vou parar de pagar, ou eu vou no juiz para diminuir, ou eu não vou mais vir aqui. Quais são as medidas? Porque todas essas violências, né, elas se somam, né, ao longo do tempo, porque toda vez que eu ouvir aquilo, já tem o desgaste da formação da criança, né?
E quando a pessoa não tem bom senso, quem resolve isso é a justiça. Não tem outro caminho. Não né? tem outro Não caminho. tem outro caminho. Se você não consegue pacificar as discussões, quem resolve é a justiça, é o juiz que vai dar a palavra. Como que a mulher deve se comportar nesse sentido? Bom, a mulher, ela tem que pensar sempre na criança. E a maior parte das vezes, ela realmente pensa no bem-estar da criança. Então, a minha orientação é que não precisa falar mal do genitor para a criança, não precisa falar com o genitor. Ah, se você não pagar os alimentos, você não vai ver a criança. São coisas que não vai ajudar em nada. O que ela precisa fazer, realmente, é, se existir uma violência que supera a esfera de família, ela realmente tem que buscar até mesmo uma medida protetiva, porque existem casos que chegam no nosso escritório que já ultrapassaram todos os limites. E realmente existe uma ameaça. Até porque tem mulher que tem medo até mesmo de entregar a criança e não ter a criança de volta. Então, realmente, quando passa desse limite de existir esse medo, ela tem que realmente buscar também uma medida protetiva. E o que a senhora mais ouve no consultório? Também, não deixa de ser um consultório, no escritório, né? Porque o Lucas, eu sempre converso isso muito com o Lucas, ninguém procura um advogado que está querendo só trocar uma ideia. Todo mundo procura um advogado que está com um problema, né? Para ser resolvido. Exato. Então, eu não procuro advogado, no caso do Lucas, porque eu estou com normalmente quando é para tomar um vinho, agora ele nem bebe mais, né? Então, a gente nem... Está todo fit. Está todo fit. Mas o que a senhora mais ouve assim, no escritório, assim, quando há os atendimentos, né? Hoje, a pergunta recorde, não vou falar hoje não, sempre foi: doutora, se eu ingressar requerendo os alimentos, eu posso perder a guarda do meu filho? É frequente. Por quê? Todas as vezes que a mãe começa a não receber o valor dos alimentos, ela cobra. E aí, ela avisa: eu vou precisar ingressar com uma ação. Eu vou precisar judicializar isso, porque eu preciso receber. Ela precisa poder contar com aquele valor. A primeira coisa que ela costuma ouvir: então vai que eu vou correr atrás dos meus direitos, eu quero a guarda da criança. E isso gera um medo. Então, essa é a pergunta campeã. Doutora, eu posso perder a guarda do meu filho se eu ingressar com ação de pedido de alimentos? E não é assim que acontece. Não é ameaçando, não é quem ameaça mais, quem fala mais alto, quem grita mais, que vai alcançar o direito. Para o juiz tirar a guarda de uma mãe, tem que existir provas, tem que existir ali uma questão muito forte de um abandono, de incapaz. Tem que realmente existir fatos comprovados para que venha chegar a esse ponto. Mas, na maior parte das vezes, são só ameaças mesmo do genitor, querendo que a mãe não venha ingressar com a ação e deixa aquele acordo de boca fluir, continuar. Uhum. Porque ele pode atrasar, ele continua atrasando, ele paga um mês, depois fica 6 meses sem pagar, não cumpre as questões das visitas. Sim. E aí, eu acho que nesse caso vale a gente lembrar, e é uma das conversas que eu tenho, até laboratorial, vamos dizer assim. Porque as pessoas não entendem que a tutela é do Estado e a guarda que é da pessoa. Exato. Né? Só poderia explicar essa condição, porque às vezes a gente fala isso para a pessoa, eu não entendo isso, mas é meu filho. Eu falei assim, mas a tutela é do Estado. Você só tem a guarda, por isso que a pessoa perdeu a guarda da criança. Explica isso para as pessoas, porque às vezes a mãe ou o pai não entendem, eles não entendem que o Estado é detentor da tutela da criança. Ele vai definir, de fato, ali, ele vai entender o que é melhor para a criança, né? Que para o Estado é o que é melhor atende os interesses da criança. Né? Explica para essas pessoas essa condição. Betão, você foi brilhante nessa informação, porque é a segunda pergunta mais feita no escritório. O que acontece? A mãe acha que só porque a criança reside com ela, que ela já tem a guarda. E a gente teve até um caso muito grave, há pouco tempo, de um pai que pegou a criança, porque não havia decisão, não existia nenhuma decisão a respeito da guarda, levou a criança, matriculou, criou uma rotina perfeita para a criança, e a mãe foi atrás, querendo uma busca e apreensão, só que sem amparo algum, porque não existia nenhuma decisão. E agora,
buscou o escritório pedindo socorro. Só que é uma situação muito complicada, porque a criança agora está com a rotina estabelecida. A família paterna toda acolhendo. Então, é extremamente importante. Tem mães que têm essa noção e procuram o escritório falando, doutora, primeiro eu quero regulamentar a questão da guarda e da visita. Depois eu me preocupo com os alimentos e eu tiro o chapéu, porque realmente aquela pessoa que ama, que está preocupada mesmo com o filho, lógico que a questão dos alimentos é extremamente importante, mas a questão da guarda é mais importante. Garantir que a residência daquela criança vai permanecer com a mãe, sob a tutela da mãe, porque muitas vezes o pai faz por questão de implicância mesmo, porque ele quer provar que ele pode. Tem muitos pais narcisistas. Às vezes ele vai pegar a criança e deixar na casa da mãe, deixar com uma cuidadora e tem intenção mesmo de tirar. Até mesmo, às vezes, voltando na questão da violência, para praticar uma violência em desfavor da mãe. Sim. Esses entendimentos, por exemplo, lembrando aqui o meu grande amigo Paulo Tadeu, né, o professor Paulo Tadeu, o ECA ele vai estabelecer que o que prevalece é o melhor interesse que atende a criança. Então, não é pelo fato de ser só mãe que você vai ter o direito de guarda da criança. Obviamente que tem ali uma ligação até cultural já, né? É uma questão cultural que a gente vai trazendo ao longo do tempo, que a mãe realmente tem um carinho mais, ela tem um tato maior, né, com a criança. Mas eu percebo também que hoje há também um crescimento desses pais que são mais ativos na vida das crianças também, né? Mesmo porque as mães também estão mais independentes, estão indo para o mercado de trabalho, estão tendo que sobreviver e tal. E também tem mulheres que já não aceitam tantas coisas mais. Então, é importante também alertar que Sim. o juiz vai analisar de acordo com o melhor interesse que a criança, que vai atender a criança, né, doutora? Perfeito. E é isso que a gente tem que pensar. Realmente é sempre no melhor interesse do menor. E você falou muito bem falado mais uma vez. Não é porque a gente usa de pesquisas, de estatísticas, do IBGE, para relacionar a questão da mãe solo, que a gente deve esquecer que tem muito pai que quer ser pai. No nosso escritório também, a gente tem demandas que a gente fica sensibilizado. Tem criança deficiente, o pai brigando para poder ter o direito de estar com a criança. Às vezes, ao contrário também, existe também a questão de uma alienação parental, pode existir. Então, cada caso é um caso. E o que tem que ser observado sempre é o melhor interesse do menor. Sim. Isso sem dúvidas. Alienação parental, que eu acho que é fundamental a gente falar nisso. Porque as mães sofrem com isso, porque às vezes a criança vai para a casa do pai e aí desce a lenha, né? E a criança, gente, a criança não é boba, né? Então, a criança, assim, ela sente psicologicamente, primeiro que ela vai sofrer muito, né? Isso é num processo de alteridade, no campo da psicologia, isso vai ter resultados no futuro, essa alienação, né? Essa influência, né? Na subjetividade da criança. Como lidar com tudo isso? Isso aí eu falo para as duas partes, tanto o pai quanto a mãe, de preservar a criança nesse contexto, porque não é só uma questão de direito também, né, Exato. doutora? Então, assim, pensar em que a gente está em uma formação de um sujeito, de um indivíduo. Então, eu acho que assim, o escritório também preocupa com isso, né? Como é que a senhora pensa isso? Então, a orientação é sempre evitar esse tipo de atrito, ou falar mal do genitor, ou falar mesmo com o próprio genitor que ele só vai ter direito a estar com a criança se ele pagar os alimentos, até porque o direito de estar com a família paterna, de estar com o genitor, é um direito da criança. E aí a gente volta a pensar no melhor para aquele menor. A gente tem que sempre buscar isso. Então, assim, sempre que uma mãe vem para poder relatar, para poder dizer o que está acontecendo, às vezes até nervosa devido a algumas provocações, a gente sempre alerta que a gente tem que buscar o que é melhor para a criança. E o que é melhor para a criança é não viver num lar onde ambos os pais, né, sempre que tiver oportunidade, vai estar alfinetando um ao outro. A família também, porque acontece isso também. E isso a gente tem que evitar.
E como que a gente evita isso? É resolvendo judicialmente. E o que funciona muito bem é colocando na hora de um acordo ou mesmo numa petição para que o juiz depois venha decidir, é estabelecer de forma muito elaborada os dias de visita, o horário de busca, o horário que vai entregar, onde vai buscar, onde vai entregar. Isso tudo diminui o conflito. E aí nós chegamos numa situação de conflito. Quais são os cuidados, né? Porque não é só o cuidado da pessoa falar, ou no âmbito da discussão, no calor da discussão, às vezes a pessoa fala mesmo, né? E eu acho que isso também é sopesado na hora de uma decisão judicial. Mas os cuidados, né? Por isso que manter a calma é importante. Como é que é essa questão do falar e o que a pessoa tem que ficar atenta, né? Pra, numa discussão, ela preservar, não se preservar, não falar, né? Evitar esse tipo de discussões acaloradas que não vai ligar nada a lugar nenhum, mas essencialmente quais os cuidados que a pessoa, a mãe, essencialmente precisa ter ao falar alguma coisa, ao discutir alguma coisa. Uma orientação que eu sempre dou às minhas clientes é produzir provas. O que é isso? Quando o genitor liga para ela, ela pode gravar aquela ligação porque ela está participando daquela ligação. E algumas me perguntam, doutor, eu posso gravar? Se eu te enviar esse áudio, você vai poder juntar no processo? E a resposta é sim. Essa é uma prova lícita. O que acontece é que, quando ela grava uma mensagem, uma ligação, que ela está participando, ela costuma se conter. E ela produz uma prova para se proteger. Esse é um dos principais fatores que a gente pode utilizar e pode levar também para o processo. Existem vários meios de se proteger e a gente tem que sempre pensar que diminuir o conflito é sempre a melhor opção. Então, todas as vezes que vem alguém me perguntar, a gente tem que pensar numa tentativa de mediação, de conciliação, porque o melhor tem que ser observado para a criança. E essa questão também que a gente pensa assim, que o processo é sempre cansativo, né? Ele é desgastante e tal. Então, hoje tem se usado muito a conciliação, né? Que depois do Código de Processo Civil de 2015 traz essa leitura da conciliação. Ainda não. Hoje é o melhor caminho para evitar determinado tipo de conflito. O escritório pode trabalhar nesse sentido, os advogados das partes podem trabalhar nesse sentido e construir uma decisão em conjunto que seja benéfica para todas as partes? Sim. O ideal, o melhor dos mundos, seria realmente com uma composição. Seria essa tentativa de conciliação. Lógico que, nesse caso, ambas as partes vão precisar ceder. E é isso que faz com que seja brilhante e que a gente até mesmo desafogue o judiciário. A gente percebe que, às vezes, existe uma demora muito grande porque tem muitos processos parados. Então, quando a gente consegue realizar uma composição que seja ali favorável para todas as partes, é o melhor dos mundos. É o ideal, sim. E eu acredito muito que essa reforma do Código de Processo Civil veio para trazer isso e a gente vê acontecendo isso na prática. Você acha que a sociedade está amadurecendo para esse tipo de composição? Como é que você tem visto? Porque eu estou trazendo o que você sente no escritório, que você sente na pele ali. Olha, Betão... Tá difícil ainda. Tá. O que a gente percebe é que a violência em desfavor da mulher vem crescendo. A gente percebe que, às vezes, a gente entende que pode ser através, né, da mídia, as pessoas estão mostrando mais, mas, de fato, existe muita violência contra a mulher. E é uma coisa que vai de frente com a questão de realizar uma composição. Porque, às vezes, até existe uma composição, mas a gente sai dali, logo em seguida, ao descumprimento. E aí existe a necessidade de uma nova ação, uma ação de execução, e aí gera todo aquele trabalho, um desconforto. Aquela pessoa que se comprometeu a realizar determinada tarefa, ele ganha um tempo. E, enquanto isso, a parte que tem mais responsabilidade fica prejudicada. E muitas das vezes as mulheres, que é a parte
mais sensível, quando é o caso, sofre ameaças, às vezes desiste no caminho. Uhum. Então, nós estamos distante ainda de uma... nesses casos assim que você sente no escritório, nós estamos ainda um pouco distante ainda Infelizmente. dessas composições. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente está conversando sobre direito de família e guarda de filhos, né? Pensão, às vezes guarda compartilhada, não vamos fugir desse assunto também, mas o que é mais importante é entender como que a gente está lidando com o direito de família nesse contexto, principalmente quando se fala em mãe solo e também a guarda de filhos. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Uai, produto vencido na prateleira? Esta é uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor. Se comprar produto vencido, você tem direito à troca ou reembolso. E o item deve ser retirado imediatamente do local de venda. Vender produto vencido é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Não é difícil perceber por que Nova Lima está se transformando em um polo de investimentos. Afinal, quem não quer se mudar para a 6ª cidade em sustentabilidade fiscal, a 4ª mais segura de Minas e na 9ª melhor qualidade de vida do Brasil? Nova Lima é o destino da diversificação econômica, porque é movida por grandes ideias e, por isso, abre as portas para receber as suas. O futuro do seu negócio mora aqui e ele espera por você. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Você sabia que nem todo conflito precisa ir à justiça? Muitas vezes basta uma boa mediação. Nas relações de consumo, o Procon te ajuda nessa conversa com a empresa. O Procon promove conciliações entre consumidor e fornecedor, buscando acordos rápidos e equilibrados. Essa conciliação pode ser feita por telefone, e-mail ou em audiência. Em todos os casos, o consumidor apresenta seu problema e o fornecedor é ouvido. O objetivo é resolver e não punir. Procon é diálogo e diálogo resolve. Procon, seu aliado sempre. Uai, cadê o preço da gasolina? O preço deve estar na entrada do posto e na bomba. O Código de Defesa do Consumidor prevê o direito à informação sobre preços de produtos e serviços. Não mostrar o preço é uma prática abusiva. Para a denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando sobre guarda compartilhada, sobre alimentos, sobre uma série de coisas ligadas a direito de família. E, obviamente, que quando está ligado a direito de família, filhos, guarda, né, vai sempre falar na mulher, na violência contra a mulher. Mas hoje a gente tem também uma leitura muito bacana, que é a evolução dos pais que hoje querem ser também pais presentes na formação do filho. No primeiro bloco, nós falamos um pouco disso, mas eu queria buscar mais esse entendimento também com a doutora Daiane sobre essa questão que é o pai também reivindicando o direito de participar da formação do filho, né? Somente nos dias de hoje. Parece raro? Parece, mas tem melhorado. Não é isso, doutora Daiane? Exatamente. E eu sempre fico muito feliz quando um pai vem e fala: eu quero participar mais da vida do meu filho, eu quero conhecer um pouco mais sobre a guarda compartilhada. Doutora, eu quero tomar decisões sobre a vida do meu filho em conjunto com a minha ex-companheira, com aquela pessoa que está no cuidado ali diário com o meu filho. E eu sempre apoio, porque eu acho que a gente tem sempre mesmo que pensar no melhor para a criança, para o menor. Então, quando o pai nos procura para tomar a iniciativa, ofertar alimentos, porque é uma coisa que vem crescendo também, Betão. Tem tido uma procura de pais que já falam: doutora, eu já quero regulamentar, eu já quero deixar certo aqui, organizado. E o mais legal que a gente sempre incentiva é que, além do que está determinado, ele pode e deve contribuir com mais. E isso enche o nosso coração de alegria. Sim.
Aí eu queria entrar num assunto importantíssimo, que a gente vai falar de planejamento patrimonial, essas coisas todas. É uma cultura que nós ainda não temos, né? Nós estamos trabalhando dentro dessa cultura, que é a pessoa pensar, eu vou morrer e eu tenho um filho e eu preciso fazer a programação patrimonial para ele não ficar desamparado. Porque o que acontece? Na disputa sucessória, todo mundo quer uma fatia e todo mundo, às vezes, quer passar a mão no espólio e quer fraudar, pode querer usurpar e pode querer tomar ali o que é de direito da criança, né? E isso não é um caso de novela, isso acontece na vida real, né? Qual é a importância dos pais, do pai e da mãe, ter um planejamento patrimonial, entender do processo sucessório, fazer o testamento, deixar tudo organizado, para que isso não gere problema, principalmente quando tem filho menores de idade, né? Porque ela precisa resguardar o direito dela e tal. Como é que a gente pensa isso? É muito legal essa pergunta. Até porque hoje a gente teve uma alteração recente que dá o direito de reserva de patrimônio para crianças PCDs, para pessoas que vão ser adultos PCDs, que é uma garantia já naquela herança que eles não vão poder dispor. E é muito legal mesmo essa organização, porque quanto mais a gente percebe que sempre foi assim, mas sempre que existe um momento de uma partilha, existe confusão, existe briga. E nessa hora os irmãos vão conhecer quem são os irmãos, o ex-cônjuge vai conhecer, né, no momento do divórcio. Sempre que existe uma discussão em relação à partilha, é um momento delicado. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de buscar conhecimento para poder deixar isso organizado, é a melhor opção. Fazer ali uma holding, às vezes, é uma boa opção. A questão mesmo de deixar um testamento já determinando o que a sua vontade, garante ali também que metade dos problemas sejam resolvidos. Exatamente, que esses problemas já sejam resolvidos ali, menos confusão para a família. Então, é de extrema importância que exista, sim, essa organização. Agora, eu queria fazer uma pergunta muito importante. Por exemplo, usurpação de patrimônio. A criança, ela está lá, ela tem o direito e tal, e tem alguém usurpando o patrimônio dessa criança, consciente ou inconscientemente. É crime? Não é crime? Como é que é isso? Como é que o Ministério Público também enxerga isso? É crime. É crime. E quando existe esse tipo de situação e no processo, a gente precisa chamar o Ministério Público para, de fato, intervir. Porque existe uma complexidade muito grande nesse tipo de ação, que a gente tem que pensar num lado que é penal, num lado que pode ser previdenciário, tem a questão desse patrimônio, que tem que ter essa questão da família, um advogado de família para poder realizar, de fato, aquela organização, aquela partilha. Então, é realmente um caso bem complexo que tem que ser analisado. E existe também a preocupação de ser com urgência, porque ainda existe a questão de um esvaziamento, de um possível esvaziamento. Essa pessoa que está usurpando, ela ainda pode tentar esvaziar, ou seja, ela pode tentar... roubar o patrimônio. Exatamente. Dilapidar o patrimônio. Dilapidar o patrimônio. E aí, se demorar, pode chegar ao ponto na hora de alcançar o direito, já não ter o direito mais para ser recuperado. Uhum. E o que a pessoa deve se ater antes de procurar um advogado, um escritório, procurar a senhora, procurar lá esse advogado que vai defender os seus, ou pelo menos entender quais são os seus direitos e propor as ações nesse sentido? No meu Instagram, eu dou muitas dicas a respeito desse tipo de situação. As pessoas têm que produzir mais provas, elas precisam ser mais preocupadas. Toda vez que uma mãe efetua compra, por que não guardar as notas? Toda vez que leva uma criança no cinema, é importante também guardar aquele comprovante, compra roupa, paga um escolar, paga uma babá. É importantíssimo as pessoas terem controle dos seus gastos. E isso tudo vai gerar um impacto muito grande na hora de um processo. Então, a minha orientação é que, antes mesmo de buscar um profissional, antes mesmo de buscar um advogado, que a pessoa comece a produzir provas, sabe? Guarde as conversas, manda e-mail. Muitas das vezes,
existe ali um acordo e o pai fala que vai buscar e não busca, registra, mãe. Coloca, manda um e-mail, olha, a criança ficou esperando, manda uma foto da mochilinha pronta, do estado da criança, porque isso é importante. Então, esse tipo de situação tem que ser guardado, porque quando vai buscar um profissional e apresenta essas provas, a gente consegue ter um processo que vai fluir mais favorável para aquele que tem aquelas provas. Eu queria fazer uma outra pergunta que eu acho que está bem... Você vai respondendo, eu vou pensando nas perguntas também. Sim. Digamos que uma pessoa, o pai faleceu, mas ele tentou, assim, de alguma forma, ocultar um patrimônio, abriu uma conta e pôs em nome da mãe. A conta é em nome da mãe. E ele depositou dinheiro ali. Depois morre, a pessoa vai lá e fecha essa conta, some tudo e tal. Isso é ocultação de patrimônio, de recursos, essas coisas todas? Sim. E o que acontece é que a gente tem sempre... E é crime também, doutor? É crime também, doutor. E o importante é que exista pelo menos aquela fumaça, sabe? Sim. A pessoa tem que trazer pra gente, olha, doutora, existia um bem, foi vendido, possivelmente está na conta da mãe ou da nova companheira, para que a gente possa acessar no processo as buscas necessárias. A gente pode fazer esses requerimentos ao judiciário para existir quebras de sigilo bancário, fiscal, para poder verificar, né, se existiu aí um esvaziamento e para onde foi aqueles valores para tentar recuperar. Sim. Isso é importante, porque isso me veio porque teve um caso que eu ouvi, assim, mais ou menos nesse sentido, que a pessoa, ela, quando estava viva, tinha medo, né, da pessoa descobrir daquele dinheiro, então abriu em nome da mãe, aí essa informação chegou no ouvido. Então, chegou no ouvido dela, tem uma fumaça aí, então ela pode levantar essas questões, né? Perfeito, exatamente. Bom, e quando o pai não tem renda fixa, como que funciona isso? Que eu lembro uma vez, contar essa história que eu estava fazendo uma diligência no Fórum Lafayette, e na vara de família. E o rapaz estava lá e tal, falando, mas eu não tenho emprego, não sei o que. O juiz falou, então você cata lá, tá capina um terreno, faz qualquer coisa, mas você não pode deixar de pagar a pensão, né? E tá por aí? O que acontece é que hoje muitas pessoas estão trabalhando na informalidade e não tem aquela carteira registrada, né? Sim. Não tem aquele registro. E o que acontece nesses casos? A gente precisa, de fato, realizar diversas observações. Qual é a condição real daquele genitor ou daquela pessoa que deverá pagar alimentos? A gente pode buscar nas redes sociais. Hoje em dia está sendo muito aceito. O pai ou a mãe, aquela pessoa que deveria pagar, está ostentando viagens internacionais, tem um carro, um veículo, que é um veículo, às vezes, do ano. A gente vai levar em consideração o IPVA, a gente vai levar em consideração o seguro. E o pai chega lá e fala, ou a pessoa chega lá e fala que não tem condições de pagar 30% do salário mínimo, porque não tem a carteira assinada. E isso, existem os mecanismos para que a gente possa alcançar. E aí, novamente, existiu aquela fumaça, a gente consegue mostrar ao juiz que é necessário uma quebra de sigilo bancário, fiscal e até mesmo alcançar pessoas próximas, que podem estar recebendo valores para aquela pessoa tirar do próprio filho. Porque é impressionante, mas isso acontece, Betão. A pessoa oculta patrimônio, às vezes coloca em nome de amigo, e já teve caso de chegar no nosso conhecimento de que o genitor passou diversos bens, moto, veículo, trator, para um amigo, e o amigo simplesmente foi embora. Nem ele ficou com o patrimônio que era dele, e ele também não deu para o filho. E é muito triste esse tipo de situação, né? Mas acontece. Você me fala um negócio desse, eu até passo mal. Agora, para a gente encerrar, doutora, e eu acho que isso é uma coisa que assusta muitas famílias. O pai, o avô e a avó pode ser responsabilizado também para a pensão das crianças. A pessoa, por exemplo, ela não tem renda fixa. Eu não tenho condição de pagar. Tá ótimo, então vai atrás do pai, do avô e da avó. Pode acontecer isso?
Pode, mas É não mais restrito. é mais restrito. Não é simplesmente o pai que não trabalha, aquele pai que está ali gozando de boa saúde. Ah, eu não consigo trabalhar, eu não consigo emprego, eu não consigo, né, manter aquele valor dos alimentos. E a gente vai, né, passar essa obrigação para os avós. Quando a gente alcança, né, quando a gente ingressa com essa ação dos alimentos avoengos, que vai alcançar os avós, é porque o pai está em coma, o pai está preso e não está recebendo nada. É porque realmente não existe a possibilidade do pai efetuar aquele pagamento, porque senão é igual aquela história que o juiz lá no Lafayette falou, vai catar lata, vai capinar um lote, porque ele tem que pagar. Por que a mãe, muitas das vezes, ela tem que dar conta? Ela vai lavar, às vezes tem que lavar uma roupa, tem que fazer um bico, está trabalhando, tem que fazer uma hora extra, tem que fazer uma outra coisa, escrever um artigo para os outros. Ela vai ter que dar um jeito. Fome é que ela não pode passar. Exato. E o que a gente vê na maior parte das vezes é que a mãe sempre dá um jeito. Ela sempre dá um jeito. Por que o pai também não pode dar um jeito? Sem né? dúvida. Às vezes acontece o contrário também. Às vezes acontece do pai se esforçar muito, tá ali com aquela criança, porque acontece, tem também esses casos. E a mãe, simplesmente porque não está com ela, ela também não quer contribuir. E acontece muito. Doutora, vou passar a guarda para ele, mas eu não preciso também pagar alimentos. Mas não é verdade. Os alimentos é para criança, os alimentos é para o menor. Então, se o filho estiver com o pai, residência fixa com o pai, a guarda estiver com o pai, sim, é necessário que a genitora também efetue o pagamento dos alimentos. Sim. E quando há um imóvel... Aí eu vou ter, e era a última pergunta, não, mas é porque está vindo na minha cabeça essas coisas. Então, às vezes a pessoa tem um imóvel, o genitor sai da casa, deixa tudo lá, então fica aí, não leva nada, e deixa a casa, deixa tudo e tal, a obrigação ainda continua pertinente, porque, por exemplo, ela vai continuar morando na casa, com os filhos na casa. Isso tudo acontece, isso é fatos da vida real, né? Sim. E qual é a medida, em que medida essa divisão, essa partição de divisão, essa divisão de obrigações vai acontecer no sentido de diminuir na questão dos alimentos? Dos alimentos. Vai respaldar ou vai esbarrar nas questões dos alimentos? Nossa, aí é uma questão mais complexa, porque a gente iria precisar analisar, a princípio, a questão do imóvel, se foi construído na constância de um casamento, que talvez tenha sido ali na comunhão parcial de bens, que é o tradicional. Sim. Mas, assim, o mais importante é pensar que, de qualquer forma, aquele menor ele não pode ficar sem um valor de alimentos. Então, pode sim ser verificado alguma outra questão para poder justificar um valor menor? Pode até existir. Mas a questão do genitor deixar um imóvel para que a mãe venha residir com os filhos não é algo que vai gerar um impacto tão grande, não. Só se tiver um outro imóvel alugado no Sim, próprio. Aí né, ela colhe os frutos, né? Analisando todo o contexto, ela receber um aluguel. Assim, aí a gente consegue... Vai sopesar as coisas, né? Consegue analisar de uma outra forma, de um outro ângulo. Mas porque eu conheço todos esses casos aí. Eu imagino. Conheço todos esses casos. Bom, gente, chegamos ao final aqui do programa Cultura Geral, com essa conversa tão proveitosa, né? Direito de família. A gente estava até precisando aqui no programa voltar com esses assuntos, né? de direito de família, pensando aí nos direitos da criança e do menor, né? E também, obviamente, na proteção das pessoas que estão cuidando dessa criança, seja homem ou seja mulher. Normalmente são as mulheres, né? Doutora Daiane, foi um prazer te receber, fiquei muito feliz, muito honrado de ter você aqui e a gente conseguir tratar com tanta leveza desse assunto que é tão importante para a sociedade brasileira. Foi com imenso prazer estar aqui com você. Sempre que quiser, pode me convidar que eu estarei aqui novamente. Foi muito leve, muito tranquila, muito gostosa a nossa conversa. Isso, essa é a primeira de muitas, pode ter certeza. Tá joia? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos. Ficamos por aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, e voltaremos amanhã com mais um programa super especial do Cultura Geral 10 anos. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser.